Glória a Jesus, glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, que será lida no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, a partir do verso 50. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor, Mateus 27, a partir do verso 50, nos ensina a palavra do Senhor. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Até aí, vamos orar. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, Te glorificamos por Tua bênção na vida da Tua igreja, pelas maravilhas que temos visto, Senhor, porque o Senhor tem realizado uma grande obra nesses últimos dias. Te bendizemos porque um povo está discernindo o tempo que estamos vivendo. Senhor, continue operando, glorificando o Teu nome e fala ao nosso coração através da Tua palavra. Pedimos orando em nome do Senhor Jesus. A igreja pode sentar. O texto nos fala de um dia profético, memorável, o dia da nossa salvação. Todo o Velho Testamento apontava para a cruz. Desde o princípio, desde que o homem pecou, a palavra de Deus estava apontando para alguém que ia morrer no lugar do pecador. Quando o homem pecou lá no Éden, o Senhor procurou o homem se escondendo de Deus, e ali pela primeira vez um inocente morreu no lugar do culpado. E ali já apontava para um inocente, o Deus que se fez homem e que não foi vencido pelo pecado, mas aquele que venceu o pecado, que foi totalmente agradável a Deus, porque Ele também é a ovelha imaculada. Todas as vezes que um animal era sacrificado no Velho Testamento, ele apontava para esse dia que nós lemos aqui, ele apontava para o Calvário. O Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o texto que nós lemos nos fala desse dia maravilhoso, desse dia glorioso. Diz a palavra de Deus que Deus me amou a você, de uma maneira tão grande, tão maravilhosa, tão extraordinária. Não tem palavras para descrever esse amor. E ali estava o Cordeiro de Deus se oferecendo no meu lugar, pelo meu pecado, e no seu lugar, pelo seu pecado. Não havia pecado algum nele, não havia mal nenhum, não havia nenhum motivo para ele estar ali. Mas a palavra de Deus que foi por esse amor que a Bíblia fala, e não tinha como descrever este amor. Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão maravilhosa, tão profunda, que Ele deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o texto que nós lemos fala do dia que Jesus deu um brado, o brado da minha vitória, da sua vitória.
Na morte e ressurreição do Senhor Jesus, diz a palavra de Deus, tragada foi a morte na vitória. E ele dá um brado ali no Calvário, e ele entrega o seu Espírito. E diz a palavra do Senhor no texto que nós lemos. E no mesmo instante, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo ao alto, porque a salvação, ela vem do alto, ela vem de Deus. A salvação é um projeto de Deus para o homem, é um desejo de Deus, no seu amor, na sua misericórdia. O homem que pecou, o homem que deixou a comunhão com Deus por sua escolha, Deus preparou um resgate para o homem. E isso foi de alto a baixo. E o que era o véu do templo? O templo, o tabernáculo, ali era, no tempo de Jesus já era o templo, mas lá no deserto, o tabernáculo, quando o povo saiu de Israel e caminhava no deserto, ali estava o tabernáculo. O tabernáculo tinha uma cortinada, tinha uma porta de entrada no tabernáculo, e quando o homem entrava, a porta era larga, e a porta é Jesus. Ele é a porta, ele mesmo disse que ele é a porta. E todos estão convidados para entrar. É a salvação que é oferecida a todo homem indistintamente. Você quer entrar, você pode entrar. Quando o homem entrava pela porta, ele se deparava com o altar de bronze, porque falava da morte. O tabernáculo todo fala de um projeto de salvação de Deus. São muitos os significados das cortinadas, em cada coluna, em cada detalhe do tabernáculo. Quando estudamos tabernáculo, você vê o projeto de salvação, e toda a salvação está em Jesus. Então você enxerga Jesus no tabernáculo, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, mas também na sua humilhação como homem. E ali estava na porta. Você entrou na porta, a primeira coisa que você encontrava era o altar de bronze, aonde era sacrificados os animais, eram sacrificados naquele altar. Logo à frente, a pia de cobre, onde as pessoas, o sacerdote, quando passava em direção ao lugar santo, ele passava ali pela pia, ele tinha de se lavar, e todos dois falam do Senhor Jesus, né? O sangue derramado no altar, o fogo sobre a vítima, ali onde você pode lavar, ser purificado de todo o pecado. E você caminhava, o sacerdote, e só o sacerdote, o povo ficava ali no átrio, nessa área que era como pátio. E ali estava uma cabana, onde tinha uma outra cortinada, e ali tinha o lugar santo. E no lugar santo você tinha o candelabro, tinha a mesa da preposição, e só os sacerdotes entravam no lugar santo. O povo ficava no átrio. E o sacerdote entrava ali, tinha a mesa da preposição, tinha um altar de incenso e tinha ali o candelabro. E já era um mistério para quem ficava do lado de fora, porque o que tem ali dentro? O que acontece ali dentro? Quem dera que eu fosse sacerdote, que eu pudesse ver, entrar neste lugar tão maravilhoso, nesse lugar que fala da salvação de Deus. E o tabernáculo, ele estava envolto nesses mistérios. E alguém podia perguntar ao sacerdote, como é que é entrar lá? O que você viu? O que você sentiu quando você esteve ali? Mas tinha uma parte que ia ainda além, uma outra cortinada. E ali havia o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. E esse lugar, somente o sumo sacerdote podia entrar. Era um só homem, escolhido por Deus, da tribo de Levi, da casa de Arão, descendente de Arão, e ele, uma vez por ano, somente uma vez por ano, ele podia entrar no lugar que era
o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. E o que havia dentro deste lugar? Ali estava a arca. A arca, conhecido como Arca da Aliança. Um baú todo de ouro. Sobre esse baú tinha uma tampa que era chamada de propiciatório. Um querubim com as asas estendidas de um lado, um querubim com as asas estendidas do outro lado. Dentro dessa arca, que era a Arca da Aliança, estava a aliança, que era a lei. As tábuas da lei que Deus deu a Moisés estavam ali dentro dessa arca. Imagina para aquele povo saber, olha, as tábuas que Deus escreveu e entregou a Moisés estão ali dentro. Ali dentro também estava a vara de Arão, símbolo do sacerdócio, que havia florescido. Aquela vara que foi cortada, mas uma só floresceu, indicando o sacerdócio para a casa de Arão. Milagre, uma operação de maravilhas de Deus. Uma vara seca que floresceu. E ali estava também o maná, outro milagre, uma porção do maná. O pão que desceu do céu e Deus alimentou o povo no deserto com aquele pão. E o dia da expiação era o dia do sacrifício pelo pecado do povo. E nesse dia que Jesus deu o seu brado, que ele rendeu o seu espírito e deu o seu brado e entregou a sua vida por mim e por você, é o dia da expiação. Porque ali o seu pecado foi perdoado. Foi naquele ato ali, no derramar do seu sangue, no entregar a sua vida, você tem ali o dia da expiação. Seu pecado foi perdoado. Para o povo de Israel era um dia simbólico. Aquilo ali falava profeticamente, apontava para esse dia lá no Calvário. Mas havia todo um mistério e as pessoas ficavam, o que é? Se é maravilhoso ser sacerdote e poder entrar no lugar santo, imagina ser sumo sacerdote e entrar no lugar santíssimo. Porque diz a palavra de Deus que Deus se revelava sobre a arca, o Deus eterno, o Deus criador, e havia temor. O sumo sacerdote, ele entrava ali cheio de temor, porque ele entrava ali purificado do seu pecado. Ele tinha deixado o seu pecado. O pecado, ele tinha passado lá pelo altar, ele tinha feito um caminho. Ele passou pela porta, ele passou pelo altar, ele passou pela pia, ele pegou o incensário, ele entrava no lugar santíssimo com o incensário fumegando no lugar santíssimo, e ele entrava ali cheio de temor, porque ele podia ser fulminado na presença desse Deus que não tolerava o pecado. Ele não podia entrar ali em pecado. Então tinha toda uma santificação dele e do povo, para que o sumo sacerdote pudesse entrar lá e oferecendo sacrifício pelo pecado, não só do sumo sacerdote, mas pelo pecado de todo o povo. E ele entrava ali cheio de temor na presença de Deus. Esse Deus que a Bíblia diz que é santo, santo, santo. Não há nele mal algum. Ele não tolera o pecado. Ele é puro. Ele não pode ver o mal. Ele não tolera a maldade. E estava ali diante dele um homem. E esse homem também simbolizava o Senhor Jesus. Mas diz a palavra de Deus no texto que nós lemos, que no dia que Jesus deu o brado, o véu se rasgou de alto a baixo. E agora, aqueles que estavam ali, podiam entrar e ver, cheios de temor ainda, mas podiam ver a glória e o mistério que nunca puderam ver. Tem muita gente hoje que se diz cristão, mas a pergunta é,
Você está vivendo aquilo que Jesus te deu para você viver? O sacrifício de Jesus foi para que você não ficasse no átrio, imaginando o que Deus um dia fez, o que Deus está fazendo na vida de alguém, mas o véu se rasgou para que você pudesse ver, experimentar e viver os mistérios que estiveram ocultos durante séculos, mas que Deus te deu acesso através de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. O nosso chamado, quando o véu se rasgou de alto a baixo, na morte, na ressurreição do Senhor Jesus, não foi para nós vivermos um Evangelho no átrio, e nem só no lugar santo, mas Deus te chamou para viver um Evangelho. O que tinha dentro da arca? A arca tinha mistério lá dentro. O que tinha lá no lugar santíssimo? Mistério. Tinha glória, mas tinha temor de Deus. Porque tudo isso que nós alcançamos, estamos cheios de temor. Não sou eu sou falho, eu sou pecador, mas estou cheio de temor porque Jesus, o véu se rasgou, porque Ele deu a sua vida, Ele se entregou por mim. O Evangelho não é uma brincadeira. Nós entramos na presença de Deus. O homem não podia se achegar, não tinha acesso a Deus. Mas diz a palavra que Deus fez de cada um de nós um sacerdote. Você não está separado, nada hoje te separa da presença de Deus. Você pode ficar no átrio porque você quer. Você pode estar vivendo um Evangelho do lado de fora. Você pode ter até conhecido alguma coisa, chegou até o lugar santo. E o pior é que tem gente que entrou e saiu. Mas tem um povo que não quer mais sair, não quer mais perder a comunhão com Deus. Porque não é mais uma vez por ano, mas agora é a cada instante, é a cada momento. É Deus se revelando. Deus se revelava ao sumo sacerdote. Mas Deus hoje tem se revelado a um povo. E o nosso chamado é esse, o seu chamado é esse. Está consumado. Está consumado. É de graça. Diz para Deus, vinde, comprai. É sem dinheiro, é sem preço. Não tem nada. Entra. Entra e veja a glória. Conheça os mistérios. A vara floresceu. A vara de Arão floresceu, simbolizando ali o ministério, o Espírito Santo, dirigindo a nossa vida. Foi esse o chamado do Senhor. Você foi chamado para ser dirigido pelo Espírito Santo. Tem ali o maná é o pão da vida, e o pão da vida é Jesus. É para você se alimentar dele todo dia. O chamado de Deus para nós é esse. E as tábuas da lei nos falam da palavra de Deus, dos mistérios de Deus, do Deus que é Senhor, daquele que deu a lei, mas daquele que deu a salvação. E hoje nós somos salvos pela palavra de Deus, por aquilo que Deus estabeleceu, pelo plano de Deus para a nossa vida. Nós estamos vivendo esse Evangelho. Está consumado na sua vida. O apóstolo Paulo diz assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Você traz no seu, marca dos mistérios de Deus. Tem sinal na sua vida. Tem maravilha, operação de maravilha, tem. Ah, mas é o quê? É gente especial, não, é da família de Arão. Não, é você, sou eu. A porta está aberta para você entrar e não tem mais empecilho algum. Entre, vê a glória, busque a Deus, caminhe, não fique do lado de fora, caminhe.
Passe pela porta, passe pelo altar do sacrifício, o sangue de Jesus que te liberta, que te salva, que te purifica do pecado. Passa pela pia de bronze, entra no lugar santo, mas entra na presença de Deus e veja a glória de Deus na sua vida. Ouça a voz do Senhor, o Espírito Santo se revelando a você. Experiências com Deus, experiência com a palavra de Deus, experiência de salvação, experiência com esse Deus de amor, com esse Deus maravilhoso. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória brilhar na sua vida. Ele quer operar. Não tem empecilho mais. O que eu preciso de fazer? Jesus fez. Você precisa de entrar. Você precisa de ver a glória. Cheio de temor, porque não merecemos. Não somos dignos. Mas estamos maravilhados com esse amor, com esse véu que se rasgou de alto a baixo, quando Jesus entregou a sua vida por nós. E não nos contentamos com o evangelho daqueles que estão no átrio, nem daqueles que estão no lugar santo. Hoje nós queremos a glória do Senhor. Queremos conhecer os mistérios que estavam ocultos desde a fundação do mundo, mas que foram revelados em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Evangelho não é uma rotina, Evangelho não é uma religião, Evangelho é mistério, glória e temor.